Olá! A onda de ataques a escolas e as ameaças de possíveis massacres estão aterrorizando não apenas alunos, como professores e pais, que ficam cada vez mais receosos de deixar os filhos nas unidades educacionais. Para se ter dimensão do problema, os ataques a escolas em 2022 e 2023 no Brasil superam o total registrado nos 20 anos anteriores a esse período. E para entender quais aspectos balizam esse tipo de comportamento, é que recebo aqui no estúdio do Papo com Ela a psicóloga clínica Uiane Gomes. Uiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente conversasse sobre um assunto tão espinhoso que tem tirado o sono e a tranquilidade de muita gente nas últimas semanas. Queria que a gente pudesse começar falando, Uiane, o que está por trás desse boom de violência dentro das escolas que a gente vem percebendo no país, com ataques que têm tirado a vida de pessoas, com ataques que muitas vezes foram frustrados ou que não tiveram aí o desfecho que esse responsável queria. Muitos casos a gente destaca uma possibilidade de bullying. A gente pode explicar por esse caminho? Então, eu acho que é esse o caminho, né? A gente tem que pensar um pouco sobre o bullying. Por quê? Porque esses ataques, eles têm acontecido geralmente dentro das escolas, né? Com alunos em idade escolar. E o que tem acontecido nas escolas, que nós temos debatido muito nesses últimos tempos, é uma queixa comum dos adolescentes também, que vão à clínica psicológica para fazer a terapia. Geralmente as queixas estão relacionadas a esses crimes que têm a ver com o bullying, né? O que é o bullying? É agressão física, é agressão verbal, xingamentos, isolar a pessoa. Isso tem motivado algumas pessoas, né, no caso a vítima, que não consegue resolver, buscar ajuda, às vezes ela não está sendo vista pela família, que está acontecendo um problema ali, né, e aí ela acaba procurando uma saída. E aí, às vezes, essa saída, se a pessoa não tem uma boa conduta adequada, se ela não tem um suporte emocional adequado, se ela não está sendo assistida pela família e pela escola, numa imaturidade emocional, ela pode sim achar a saída pelo viés do crime, né? Então ela quer de alguma forma ser vista, mas com outros olhos, não com aqueles olhos intimidadores que os colegas estão colocando diante dela. Um exemplo disso recentemente eu recebi uma pessoa no consultório, né, e ela falava que estava sendo xingada pelos colegas, né, e aí a questão foi visto isso? A escola viu isso? Você compartilhou com os seus pais? Nesse caso específico, eu precisei conversar com a família e explicar o que estava acontecendo para que a família fosse até a escola e a escola tomasse consciência do que estava acontecendo. Então, num caso como esse, a criança ela fica perdida, ela não tem a maturidade emocional que os adultos possuem. Ela ainda não tem habilidade para lidar com uma situação tão constrangedora e que causa tanto sofrimento emocional. E aí, muitas vezes, fica sem saber o que fazer, né? Uiane, você falou pra gente dessa violência, desse crime como uma porta de saída, mas nem sempre foi assim. Não. A gente tinha um outro comportamento que também era visto como uma saída, embora pudesse causar prejuízos irreparáveis a essa vítima. Você podia falar um pouquinho de como era esse comportamento antes da pandemia e a transformação que ele teve? Sim, o bullying ele sempre existiu, né? Mas há alguns anos atrás que começou-se a divulgar, estudar esse comportamento social, quais eram os impactos, né? Os prejuízos que traziam tanto para a vítima quanto para o agressor, né? Mas a pessoa que passa pelo bullying, Michele, ela precisa encontrar uma saída, ela é como se ela estivesse atravessando aí um túnel, um deserto, algo muito ruim para ela. E muitas vezes o que acontecia anteriormente, antes da pandemia, antes desse excesso de internet, excesso de jogos online, né? As pessoas encontravam uma saída, que era uma saída voltada para depressão, suicídio. Muito se falava sobre pessoas em idades escolares, jovens, adolescentes que cometiam suicídio. Quando ia investigar vida dessa pessoa, via que ele sofria bullying na escola, né? Então a gente tinha essas saídas que eram mais comuns,
né? Que era o suicídio, a depressão, a ansiedade, o isolamento, às vezes o abuso de medicação, o abuso de álcool, de drogas. Então isso é o que a gente conhecia. Com a pandemia, muita coisa se transformou, trouxe outro olhar, trouxe outras saídas para essas pessoas que passam por esses problemas de bullying, né? Então abriu-se uma outra porta, que é a porta da agressividade dirigida ao outro. Podia até acontecer antes já, né, as vítimas de bullying começarem a praticar a agressividade ao outro, mas não na proporção que tem acontecido hoje. Né? E isso é divulgado às vezes, isso é instigado nos adolescentes, né? Como se ele tivesse que provar para si, para o outro, que ele não é aquilo, essa não é a verdade que está sendo dita sobre ele, a verdade sobre ele é outra. E aí ele encontra uma outra saída, que pode ser essa agressividade dirigida ao outro. Wiane, a gente está falando de um boom da internet, a gente está hiperconectado, a gente está sempre recebendo uma enxurrada de informações, e a internet ela facilitou também a criação de grupos extremistas, né? Hoje eles não usam mais a dark web, como a gente dizia, eles estão livres, leves e soltos para atuar na rede aberta e cooptando e reunindo quem pensa daquela maneira. De que forma esses grupos extremistas também influenciam nesse tipo de comportamento, né? Porque se por um lado eu tenho a questão do bullying, por outro eu tenho essa visão mais extrema. Como que a gente analisa isso? É uma verdade sobre o sujeito que está querendo ser colocado ali, né? Então, por exemplo, o que os grupos extremistas, na maioria das vezes, eles querem? Eles querem transgredir a lei. É como se fosse um troféu que existe ali. Quando eu consigo transgredir a lei, quando eu consigo quebrar uma regra, quando eu consigo ter um comportamento diferente do comportamento que é adequado para a vida em sociedade, eu me garanto, eu me sinto bem. Então é como se fosse assim o auge para os grupos extremistas. E isso é, como você falou, ele é muito divulgado nas redes sociais hoje, na internet, em locais que nós, talvez da nossa geração, nós nem saibamos tanto. Mas os adolescentes, eles têm acesso, eles assistem esses vídeos, recebem comunidades de WhatsApp, né? E aí, às vezes, a pessoa encontra a voz dela, aquela voz que está guardadinha lá no sofrimento dela, ela encontra na sugestão do outro. E aí, isso também incentiva esses comportamentos agressivos, esses comportamentos que são considerados inadequados para a vida em sociedade. A gente tem como explicar, por exemplo, esse caso de Santa Catarina, no qual um homem de 25 anos atacou crianças. Tem uma razão do alvo ter sido crianças? É pelo choque que isso causa? O que a gente pode analisar desse contexto, Wiane? Eu acho que diferente do que a gente vinha falando de crianças, vítimas e agressores, né? Crianças e adolescentes nas escolas, agora a gente está falando de um outro perfil. A gente está falando de um homem de 25 anos que já tem idade, ou deveria ter já idade para ter maturidade, entender qual é a sua posição social, qual é o seu papel na sociedade, ter maturidade para compreender como que é viver e ter responsabilidade com os seus próprios atos, né? Então, é uma pessoa, um homem feito, né, em plena saúde física e mental, e decide agredir crianças. A gente fica pensando assim que realmente pode ter a ver com uma questão de chocar mesmo a população, sabe? De ele querer transmitir alguma mensagem. Essa mensagem só ele vai poder dizer. O que é, só conversando com ele, analisando ele. Mas o que a gente observa? A gente observa um comportamento para chamar a atenção do outro, né? Por que agredir crianças? E da forma como foi, com machadinha, que crueldade, que tamanha crueldade, sabe? Então, assim, se a gente pensa que é uma pessoa que é um doente mental, a gente também pode até ser negligente, porque não sei se uma pessoa com uma doença mental consegue planejar um crime tão hediondo, um crime com tanta crueldade, né? Então a gente se choca como população. Por quê? Porque realmente parece que é algo para chamar atenção, parece que é algo para chocar a população no sentido assim, olha, eu faço o que eu quero, eu sou o dono de mim mesmo, eu não respeito as regras e as leis são as minhas, né? Foi essa mensagem que ele passou. A gente pode dizer que existe também, por trás de tudo isso, Wiane,
um culto à violência? Porque assim, a gente vem vivendo momentos que são ásperos, momentos que a gente tem discurso de ódio, momentos em que tudo virou razão para a gente resolver, seja na bala, seja na porrada, enfim, não temos mais um diálogo, né? Eu preciso me prevalecer sobre o outro e nem que seja a base da violência. Eu tô com raiva do governo, eu tô com raiva do meu trabalho, do meu chefe, eu tô com raiva, sei lá, do mundo à minha volta, mas não é assim que se resolve. Então, com certeza, esses diálogos, eles precisam voltar a acontecer, nós precisamos voltar a conscientizar a importância de se conversar, de se resolver as coisas através da palavra, através do diálogo. Existe muito mais força nas palavras e no diálogo do que propriamente na violência, Então, nós estamos vivendo momentos em que a violência ela é colocada até num pedestal. E nós precisamos tirar o discurso da violência, o discurso do ódio desse pedestal. Nós precisamos devolver ele para o lugar de insignificância, violência, ódio, grupos extremistas. Eles não podem ter essa repercussão que eles estão conseguindo ter. Porque é isso que eles estão ganhando espaço e aí ensinando pessoas que ainda estão em processo de formação de personalidade, que são os jovens, os adolescentes, a se comportarem daquela forma. E não, nós precisamos ser uma influência diferente, não uma influência pelo viés do ódio, pelo viés da violência, mas pelo viés do diálogo, da conversa, da vida em sociedade. Existe uma joia rara em viver com pessoas. Ninguém nasceu para viver sozinho. Existe uma preciosidade em viver com o outro, em compartilhar momentos. Se eu tenho algum problema com você, eu preciso resolver. Se eu tenho algum problema com o governo, eu preciso pensar uma forma de, como cidadã, o que eu posso fazer para contribuir para uma vida melhor e não sair atacando creches com crianças indefesas ou escolas. A gente não pode partir para isso. E aí, voltando para aquela questão dos grupos extremistas, a gente pode fazer um link novamente, Porque o que talvez querem é chamar atenção mesmo, é ganhar uma repercussão tão grande ao ponto de influenciar esses novos cidadãos. E é aí que nós não podemos deixar acontecer. É isso que eu queria te perguntar. Como você bem pontuou, adolescentes eles estão no processo de amadurecimento, no processo de se reconhecerem como indivíduos. Nesse contexto, essa vontade de pertencer, essa vontade de estar em grupo, faz com que eles sejam, digamos assim, presas mais fáceis para esses grupos extremistas? Com certeza, eles estão num processo aí de formação, desde a infância, e eles estão suscetíveis a todas as sugestões. Você apresenta A e você apresenta B. C, D, são várias opções. E essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele quer experimentar. Por quê? Porque ele tem essa vontade de viver, essa vontade de experimentar coisas novas, de crescer, Quando a gente é criança, a gente não vê a hora de ser adulto. O adolescente, a criança, é isso, eles querem viver uma vida onde eles são responsáveis por si mesmos, onde eles são independentes. E aí entra a influência de novo da internet, porque ali não tem a escola apenas, a igreja e a família dizendo como você deve se comportar ou como deve ser a melhor forma de se comportar em sociedade. Ele encontra também outras respostas, outras saídas, e aí que a gente percebe, que são outras saídas relacionadas à violência, Então, você pode dialogar com o seu amigo, com o seu colega que te chateou, mas você também pode agredir ele, dar um soco na cara dele. Isso a gente encontra facilmente, Então, eles estão nesse processo de formação, de construção de personalidade, de construção de identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer da minha vida? Meu pai e minha mãe querem que eu siga essa profissão, mas o que eu quero? Nesse processo de descoberta, eles ficam muito fragilizados, muito suscetíveis a qualquer tipo de influência, seja ela boa ou seja ela má. Diante de tudo que a gente está vivenciando, Yane, a gente percebe que existe um medo de pais, de professores, de todo mundo que está envolvido aí nessa comunidade escolar, da própria criança e do adolescente. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo e que estão com esse receio, que não querem mais levar os filhos para a escola porque tem medo que o pior aconteça?
Claro, eu acho que é um momento da gente manter a calma, mesmo em situações em que a gente fica tão apreensivo. Eu também sou mãe e sofro, entendo o quanto a gente fica apreensivo, mas nós precisamos manter a calma. Por quê? Porque existe algo a ser feito. Primeiramente, os pais, as famílias precisam observar os seus filhos. O que mais eu tenho visto e percebido nos atendimentos e na vida social, enfim, é que os pais não sabem nem 10% do que está acontecendo na vida dos seus filhos, né? Estão tão envolvidos com a correria do dia a dia. Isso não é por mal. Às vezes o trabalho, o cansaço, as preocupações, elas nos engolem. E aí a gente quer chegar em casa e a gente não quer saber o que nosso filho está vendo na internet, com quais amigos ele saiu, com quem ele conversou, né? Como é que tá o rendimento escolar dele, o que os professores têm para dizer. Por quê? Porque é mais uma tarefa. Mas sim, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos que nossos filhos sejam pessoas adequadas, cidadãos do bem, nós precisamos olhar para os nossos filhos, nós precisamos observar eles, nós precisamos saber com quem eles estão andando, como que está o rendimento na escola, ele está sendo respeitoso com os colegas e com os professores, como que está o comportamento, a conduta, quanto tempo ele passa na internet, né? Não é tirar o filho, vou desligar a internet aqui agora, ninguém mais usa computador nem celular. Não, nós precisamos acompanhar a evolução da vida, mas quanto tempo ele tem dedicado para os estudos, quanto tempo ele tem dedicado com a família, quanto tempo ele tem dedicado para a internet. Tudo isso vai te ajudar a compreender como que está o meu filho, como que está o seu filho nesse momento. Isso vai te ajudar a identificar possíveis problemas e aí você vai poder procurar ajuda profissional, ir até a escola, sair de repente com os colegas os colegas do seu filho, né? A escola, por sua vez, precisa entender que ela tem uma responsabilidade na formação do caráter da pessoa como cidadão, né? E as escolas têm, mas hoje existe uma necessidade de se pensar para além da vida acadêmica, para além da saúde física. Hoje existe uma necessidade de nós pensarmos saúde mental dentro das escolas. Né? E a escola, ela fica com as crianças, com os adolescentes, grande parte do dia. Então, ela tem sim que se preocupar com medidas voltadas para a saúde mental dos alunos, dos professores, da comunidade escolar. A gente tem visto muitas escolas já se preocupando em como se adequar, em o que pode ser feito, né? Contratando profissionais para dar palestras, né? Encontro com os pais. Tudo isso é necessário, mas ainda é pouco. Nós precisamos pensar medidas de promoção de saúde mental dentro da escola, fora da escola, dentro da família. As igrejas também, que têm um papel muito importante na formação do caráter, precisam entender que a gente tem uma responsabilidade social com a saúde mental, né? Então eu acho que é mais voltado, observe, porque se a gente parar para observar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos pacientes, né, os nossos clientes, a gente vai ter uma visão diferenciada do que está acontecendo hoje. A gente não vai precisar apenas se chocar quando acontecer. A gente vai poder ver antes. Sempre deixa rastros. Sempre tem uma pista, né, de que algo não está bem. Porque esse comportamento, né, desse agressor em Blumenau ou do agressor lá em São Paulo, disso tudo que tem acontecido, não são comportamentos adequados de uma vida em sociedade. Então, um cidadão de bem, um cidadão que tem uma formação de caráter com valores adequados, ele não se permite se comportar dessa forma. Sabe? Ele consegue respeitar as regras, as leis, ele não consegue. Então, uma pessoa que consegue transgredir com tanta facilidade algumas regras, tem algo errado. E se a gente pensa, né, tô falando aqui do adulto lá de Blumenau, mas se a gente pensa numa criança, num adolescente que comete bullying nas escolas, a gente também está falando que tem algo que não está certo. Tirar sarro do colega, fazer brincadeiras estranhas quando o outro não quer, isso também é pista de que tem alguma coisa errada com aquela pessoa, né? Porque se a pessoa sabe viver em sociedade e é um bom amigo, jamais ele vai ficar tirando sarro, agredindo, batendo. Então isso já me diz que tem alguma coisa errada. Interessante porque às vezes a família diz, meu filho é ótimo, e aí na escola tem sempre pistas, né? Tem algum comportamento que não está legal. Ou o contrário, na escola ele é ótimo, mas em casa ele não é respeitoso, ele fala palavrões, ele agride, tenta bater nos pais, nos irmãos. Sempre vai ter, Michele, alguma pista.
Nós precisamos observar mais. Eu acho que a gente tem olhado muito para fora e a gente precisa começar a olhar para dentro, dentro de casa, dentro da comunidade escolar, dentro da nossa sociedade. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso descobriu uma nova espécie de fungo capaz de descontaminar solos com mercúrio, metal que é considerado tóxico. O uso desse metal está associado ao garimpo, causando problemas ambientais e também de saúde pública, uma vez que pode afetar todo o sistema nervoso do corpo. Para saber mais sobre essa pesquisa promissora, é que converso agora com a doutoranda em Biotecnologia e Biodiversidade, Jaqueline Senábio. Jaqueline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse conversar aqui no Papo sobre a pesquisa que vocês vêm desenvolvendo e que descobriu esse fungo que é capaz de descontaminar o solo do mercúrio. Queria que você dissesse um pouquinho mais pra gente como que se deu esse processo até chegar nesse resultado. Então, esse estudo, ele faz de um processo que já vinha sendo desenvolvido, né, pelo Laboratório de Biotecnologia e Ecologia Microbiana, coordenada pelo professor Dr. Marcos Antônio Soares, né? Então, é um estudo que está vindo numa sequência, né, de desenvolvimento. Esses micro-organismos, eles tinham sido isolados e testado, né, o potencial, já tinham feito um teste prévio, né, com esses micro-organismos para avaliar se eles eram sensíveis ou se eles eram resistentes, né, no caso, desculpa, ou não ao mercúrio, né. Uma vez que algumas das amostras, né, que nós analisamos, elas foram retiradas de locais contaminados por mercúrio, né? Então, esses micro-organismos foi isolados, né, desse estudo prévio, e quando eu entrei no laboratório, iniciei a minha tese de doutorado, eu vim fazendo a sequência, né, desse projeto de pesquisa que já estava em andamento. Então, um dos objetivos ali era buscar, como você mesmo disse ali, né, no início, a gente estava buscando por micro-organismo que tinha esse potencial de biorremediador, né? E durante o desenvolvimento dessa pesquisa, né, essa espécie de fungo, ela foi uma das espécies, né, que se destacou no estudo. E me diz uma coisa, Jaqueline, quando a gente diz assim, que você disse pra gente que esse fungo ele já estava num local onde havia mercúrio, é isso? E ele mostrou aí uma capacidade de resistência. Você pode explicar um pouquinho pra gente de que forma que ele atua, né? De que forma que ele tem essa capacidade de descontaminação e qual que é o impacto que a gente tem a partir dessa descoberta? Então, como eu disse, o nosso estudo ele ainda está em andamento. Eu não consigo te afirmar hoje quais são os mecanismos certos, né, que esse fungo utiliza para poder fazer essa absorção. Porque para eu te dar essa resposta, a gente teria que aprofundar mais a pesquisa, entrar na parte ali de transcriptoma, metaboloma, para a gente ver quais que seriam as vias, né, que estariam envolvidas nesse processo de absorção, nesse processo, no caso, de biorremediação. Então, esses micro-organismos, né, então, durante esse estudo, o que a gente consegue responder hoje aqui, né? Nós fizemos ali um estudo de interação, né, no caso, com o milho, e aí a gente conseguiu observar que com essa interação, né, as plantas de milho, elas conseguiam absorver uma quantidade maior do metal do solo, né? Só que esse foi um dos estudos da minha tese. Um outro doutorando, né, que tinha feito o isolamento, ele fez também um experimento, né, onde ele inoculou esses fungos endofíticos em um meio de cultura, onde tinha adicionado nesse meio de cultura o mercúrio, né? E ali ele conseguiu observar que esses micro-organismos eles conseguiam absorver, né? Eles conseguiam retirar o mercúrio daquele meio de cultura.
Agora, já com questão a mecanismo certo, assim, como que ele absorve, como ele utiliza esse mercúrio, aí a gente ainda não chegou nessa etapa da pesquisa para eu conseguir te responder. O que eu posso te falar, assim, mais com base, né, no que tem se hoje escrito, relatado na literatura, é que ele pode retirar, né, esse mercúrio do solo por absorção, né, que é uma das hipóteses, né, onde ele vai conseguir reter esse metal na parede celular dele, né. Outra hipótese é que ele retém esse metal e ele absorve, né, esse metal, fazendo a transformação do mercúrio, né, no seu interior, lá no citoplasma. E ao transformar esse metal, ele vai tirar ele ele vai modificar, né, a estrutura do mercúrio, onde ele irá transformar esse metal ele vai volatilizar, né, o metal. Então, essas são as hipóteses que a gente tem para esse potencial desse fungo, né? Ou ele faz absorção e retém ali na sua parede celular, ou ele pode ter a capacidade de volatilizar, né? Mas isso são apenas hipóteses ainda, nós ainda não chegamos nessa etapa do estudo. E Jaqueline, você estava dizendo pra gente que você fez um experimento com o milho. Esse fungo ele é passível de manejo, né? As áreas onde a gente tem essa contaminação por mercúrio, que se detecta essa contaminação, a gente pode fazer o plantio de determinadas plantas portando esse fungo para que a gente tenha aí esse processo de descontaminação do solo. É possível a gente fazer isso? Como que você diz para a gente a respeito dessa utilização? A pesquisa já avançou nesse sentido? Então, com base no meu estudo, eu acho que é possível sim, né? Nós inoculamos fungos em plantas de milho estéreis, né? Plantas de milho que não tinha outro micro-organismo colonizando elas. E nós plantamos esse milho em um substrato com mercúrio, né? Então, a partir dali, a gente conseguiu observar que ele conseguia potencializar, fazer com que a planta conseguisse absorver mais o metal do solo, né? E esse estudo não foi feito só com milho. Nós também desenvolvemos um outro trabalho, né, com outras espécies de fungo. Não, na verdade, não com essa espécie em si, né? Mas com outras espécies em que a gente inoculava também fungos endofídicos em arroz, né? E esse arroz estava plantado também em solos contaminados. Então, sim, ele conseguia, né? Então, essas outras linhagens de fungo nessa planta, no arroz, elas também conseguiam fazer, né? Fazer com que a planta fitoextraísse mais, né? Esse metal do solo contaminado ali do solo. Esse fungo ele foi encontrado onde, Jaqueline? Então esse fungo ele foi isolado, né, do Pantanal Mato-Grossense, de uma planta da Askenomine do Pantanal Mato-Grossense. E como é que vocês chegaram nesse ponto, né? De que forma que caminhou essa pesquisa até que vocês encontrassem essa planta onde tinha esse fungo? Então, esse projeto ele foi idealizado, né, pelo professor Marcos Soares, e que estava, né, nessa busca por micro-organismos que tivessem, né, esse potencial de biorremediação. Né? Como a região onde a gente fez o isolamento, onde foi feito o isolamento desse fungo, era contaminada por mercúrio, então nós desenvolvemos o estudo, né, também com o mercúrio, porque se ele foi isolado daquela região que que era contaminada, né,
por mercúrio, então possivelmente ele tinha mecanismos ali, né, que o mantinham, né, que dava a possibilidade de crescer e se desenvolver naquele ambiente, né? Então, a partir dessa, seguindo essa ideia, né, do professor Marcos Soares, nós estamos, né, ainda desenvolvendo a pesquisa. E Jaqueline, quando a gente pensa no impacto que a gente tem ambientalmente falando, né, por conta de regiões que tiveram garimpo, até mesmo garimpo ilegal, que tiveram a utilização de mercúrio, quando a gente pensa nesse mecanismo que vocês estão estudando, qual que é o impacto que a gente tem para a recuperação do meio ambiente, para evitar problemas à saúde humana? Então, essa é foi uma das ideias, né, do projeto. Porque a gente hoje convive, né, com essa problemática, né, de contaminação do meio ambiente, né, e não só por mercúrio, mas por diversos poluentes. Então, há, né, vários estudos, né, que já vêm sendo desenvolvidos há bastante tempo, né, com diversos tipos de micro-organismos, buscando, né, essa viabilização, né, da biorremediação, né. Antigamente, os primeiros estudos, né, que foram feitos para tentar conter, né, essa contaminação dos ecossistemas foram feitos previamente com técnicas químicas e físicas, né? Mas essas técnicas não são baratas, né? E essas técnicas também podem causar, né, outros problemas para o ecossistema, né? Pensando nisso, né, foram feitos estudos, né, utilizando já os micro-organismos, não só micro-organismos, mas organismos de forma gerais, incluindo os micro-organismos, né, em que, como resultado desse estudo, ferramentas ali de biorremediação que seriam mais baratas, né, em termos financeiros, que causariam menos impacto, né, aos ecossistemas. E que fossem mais eficientes, né, em termos de tempo, em termos de trabalho, né. Então, e hoje eu vendo, a partir do meu trabalho que eu desenvolvi, eu vejo que sim, que é possível trabalhar com esses micro-organismos, né, na biorremediação de solo. Mas para isso ser aplicado, né, para fazer uma biorremediação de determinadas áreas, né, então a gente precisa de mais alguns estudos. Qual que é o próximo passo agora, Jaqueline, dentro desse universo de pesquisa que você está seguindo? Então, a minha parte nessa pesquisa, tecnicamente, já foi encerrada, né? Porque eu estou finalizando agora a minha tese. Mas o próximo passo, né, que está em andamento, é analisar os mecanismos, né, de biorremediação desse fungo. Então, os próximos passos agora vai ser descobrir como que esse fungo é capaz de fazer essa biorremediação. Qual que é o mecanismo que ele usa para fazer essa biorremediação. E a gente tem como fazer a reprodução desse fungo em larga escala? Isso pode ser feito em laboratório ou tem que ser a partir dessa coleta, como vocês fizeram nessa área do Pantanal? Desculpa se minhas perguntas são muito leigas, mas é para eu tentar entender como é que funciona isso. Não é nada de leiga aí, não. Não, esses fungos, sim, é possível produzir ele em grande escala, né? Apesar dele não ser um fungo esporulante, mas tem essa possibilidade, sim, de trabalhar com uma massa, né, vamos dizer assim, maior
desse fungo. E a gente já sabe se ele é capaz de se adequar a qualquer ambiente, porque a gente tem um bioma específico onde ele estava, que é o Pantanal, né? Será que ele se adequa em outras regiões? Isso já foi possível perceber? A gente não chegou a essa etapa de estudo. Nós não testamos, na verdade, né? Nós testamos ele em substratos. Aqui com as condições de Cuiabá, né, de temperatura, de umidade, em diferentes estações, né, mais secas, em períodos mais úmidos, mas eu não saberia te dizer hoje porque nós não testamos, né, se ele se adaptaria em outras regiões, com climas, vamos dizer, mais frios, ou com tipos de solos diferentes. Então, isso aí teria que ser testado também. Nós não fizemos esse teste, então não consigo te dizer assim com propriedade, né, se ele se adaptaria a outros solos e a outros ambientes. Jaqueline, muito obrigada pelas informações, parabéns pela pesquisa e que a gente possa em breve aí trazer uma boa notícia sobre a aplicabilidade desse fungo para a descontaminação do solo e, enfim, do ecossistema. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Obrigada. O mês de abril reúne comemorações em torno de livros, biblioteca e literatura infantil. Ler é um hábito que começa na infância, mas com a tecnologia está cada vez mais difícil convencer crianças de cultivar esse hábito. A leitura é uma prática que traz inúmeros benefícios aos leitores e, quando estimulada desde a infância, os impactos positivos podem ser muito maiores. Esta pedagoga do ensino infantil explica que, por meio dela, as crianças desenvolvem a concentração, memória, raciocínio e compreensão, além de estimular a linguagem oral e ampliar a capacidade criativa. O livro infantil, ele revela o invisível, né, do imaginar da criança. Esse tipo de literatura é o primeiro contato, né, que as crianças vão ter com o mundo da imaginação, né? É através disso que elas vão aprender a ter a criatividade, a afetividade, né? Vai ajudar no cognitivo, no motor. E a leitura, o hábito de ler, ele tem que ser incentivado desde muito cedo, né? A professora explica ainda que este contato com o mundo da imaginação através dos livros deve ocorrer inclusive com os bebês. Eles gostam da mudança do ritmo quando você lê em voz alta, né? E é comprovado cientificamente que você ter o hábito de ler com a criança vai ajudar no desenvolvimento do cérebro da criança, né? E isso é muito importante, desde o berçário a turmas maiores, né? A minha turminha atual é a turminha de 3 anos, eles não sabem ler ainda, mas eu incentivo, né, a leitura. Inclusive, eu combinei com as crianças, né? E uma vez por semana eu escolho alguns alunos e eu deixo que eles peguem o livro e eles vão lendo através das ilustrações, né, das imagens, eles vão recontando, criando, né, imaginando o que está acontecendo ali naquela história. Então, mesmo que eles não saibam ler, eles passam a imaginar, né, que isso é muito importante para eles. Há mais de 14 anos, Luciana trabalha com crianças em processo de alfabetização. Ela explica que acessar o universo das histórias ativa a imaginação, amplia o repertório do mundo e cria condições favoráveis para as crianças lidarem com situações cotidianas sobre diferentes perspectivas. Cada criança tem ali o seu tempo de aprendizagem e a gente respeita isso. Eu estou com algumas crianças do Infantil 5, que são crianças de 5 anos. Alguns alunos estão com a gente desde os 2 anos de idade e já conseguem formar pequenas palavrinhas ali, né? Isso pra gente, assim, é muito gratificante. Os livros são ofertados diariamente, todos os dias nós temos um momento de contação de história, né? Nós seguimos essa rotina. O livro, ele desperta na criança a curiosidade, ele desperta o interesse, porque através da leitura, até nós adultos, você viaja, né? Você consegue visitar lugares ali através da leitura. É o caso da Larissa, de 5 anos.
Desde muito cedo, ela foi estimulada pela escola e pela família com a leitura lúdica. Hoje, já consegue ler pequenas palavrinhas. A Larissa, ela teve um desenvolvimento muito positivo, desde muito pequena. Então, assim, ela aprendeu a falar muito cedo, né? Aprendeu a andar muito cedo. Ela sempre falou de forma correta. Eu nunca tive um problema com a Larissa nesse sentido. Porque às vezes a gente tem crianças com atraso em fala, atraso de desenvolvimento, e a Larissa eu nunca tive. Então, e com o apoio da escola, esse desenvolvimento foi melhor. A literatura estimula muito o desenvolvimento dos pequenos, mas a aprendizagem não deve ser exclusiva da escola. O papel da instituição é de garantir a curiosidade intelectual. Já a família precisa cuidar daquela leitura por vezes desprovida dessa intenção, mas que promove a aproximação entre os familiares. É continuar treinando o que aprendeu na escola, né? E a gente busca leitura. A Larissa, ela tem muito interesse, então tudo que ela enxerga, qualquer documento, uma placa, ela pergunta o que está escrito. Então, dessa forma que a gente tenta apoiar, né? Mesmo sendo um espaço pequeno, né? Como ela fica o período integral, a gente tenta apoiar dessa forma. No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas se declaram vegetarianas ou veganas, segundo a última pesquisa Ibope, um crescimento de 75% em 8 anos. Nos próximos anos, esse setor, também conhecido como plant-based, deverá movimentar 162 bilhões de dólares em todo o mundo. Atentos ao comportamento dos clientes, em Cuiabá já é fácil encontrar restaurantes com pratos à base de vegetais para atender os consumidores que deixaram de consumir a carne. Foi por causa das filhas que a Tatiane decidiu entrar para o time dos veganos. A empresária já era vegetariana há 17 anos quando despertou para o veganismo. Para atender a demanda da família, ela decidiu fazer as próprias comidas e vender. Já éramos vegetarianos, né, uma família de vegetarianos, e aí a gente passou por esse processo de transição junto com as meninas. O restaurante, ele nasceu de uma necessidade, né, que a gente, enquanto uma família com criança intolerante e criança vegana, se viu num mercado totalmente restrito, né, para esse público. Eu já atendia com alguns eventos e aí a gente começou, né, a produzir comida primeiramente em casa, e há um ano a gente está aqui com atendimento presencial, oferecendo comidas vegetarianas, na verdade veganas, e para um público intolerante, né, e alérgico a leite, ovos e com sensibilidade ao glúten. Logo no início, o negócio era via delivery e o atendimento era para pães e marmitas. Os próprios clientes sugeriram para ela ter um local fixo. A gente ainda tem uma dinâmica bem menor do que os restaurantes convencionais, né? Porque é uma alimentação bem específica, né? Então, assim, a gente atende pessoas que num dia da semana quer comer um tipo de comida diferente, né, da habitual. Pessoas que às vezes falam, não, uma vez por semana eu não vou comer carne. Pessoas que querem experimentar novos sabores, né? Porque a comida vegana é isso, né? Ela oferece uma possibilidade bem mais ampla de você conhecer mais sabores, né? Desperta o paladar para coisas que você, né, não imaginava. Por exemplo, comer uma berinjela assada, né, comer um grão de bico como na forma de estrogonofe. Então, assim, te abre um leque de possibilidades dentro do mundo vegetal. No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas se declaram vegetarianas e veganas, segundo a última pesquisa Ibope, um crescimento de 75% em 8 anos. Na América Latina, o Brasil é o país com maior número de consumidores adeptos das comidas vegetarianas, com cerca de 20% da população. Para 36% das pessoas, a opção por esse tipo de alimentação decorre por motivos relacionados à saúde e por uma busca por hábitos mais saudáveis, com o objetivo de controlar o colesterol alto,
melhorar a digestão e sobrepeso, além de melhorar a vida. Eu falo que o nosso público ele é bem mais de pessoas preocupadas com uma qualidade na alimentação do que propriamente com a questão, né, que é o veganismo, a questão animal. Eu vejo que tem mais uma preocupação ambiental por trás do que animal. E a gente tem um público bem crescente, bem amplo de pessoas com restrições alimentares. Então, o que a gente tem percebido, na verdade, que esse universo, né, de restrições alimentares aumentou muito e as pessoas cada vez mais estão procurando formas de sanar essas deficiências que está tendo, né, dentro da alimentação. Então, muita gente restrita a leite, muita gente restrita a ovos, e muitas crianças principalmente, e os pais estão sempre buscando, né, atender a essa demanda que está aí em plena ascensão. A proprietária pontua que entre os desafios desse ramo está desmistificar a comida vegana como algo ruim e sem tempero. O arroz com feijão, uma salada bem feita, um legume bem cozido é legal, é saboroso, é uma coisa que não foge da rotina das pessoas. Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio Mato Grosso mostra que 83% das famílias em Cuiabá estão endividadas. Esse é o 5º mês consecutivo que o número segue em alta. O papo foi às ruas para saber qual o impacto desse cenário econômico para o comércio e os consumidores. O principal tipo de dívida foi o do cartão de crédito, com 81,2% dos participantes do levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa da FEComércio, seguidos dos carnês, com 34,3%. Outras dívidas mais lembradas pelos entrevistados na pesquisa são o financiamento de carro e de casa, com 3,3%, além do cheque especial e crédito financeiro, com 1,8%. A média de dias de atraso no mês de fevereiro é de 46 dias, redução de um dia ante o mês passado, que era de 47. Dessa forma, Cuiabá ainda possui tempo de dívida em atraso abaixo do averiguado nos números nacionais, que tem média de 63 dias. O Erivaldo é empreendedor e pequeno agricultor. Ele está com o nome restrito depois de fazer um empréstimo no banco. Hoje, para fazer o dinheiro render com a família, o empreendedor busca quitar as dívidas por meio de negociações parceladas. O que fazendo é tentando negociar com as empresas. Ainda bem que muitas empresas abrem mão de alguns juros. Antigamente tinha muito juro abusivo. Hoje a gente tem que saber contornar essa situação para diminuir esses juros abusivos. Então é através de negociação, é através de muito controle financeiro para poder a gente conseguir colocar em ordem a situação. Em outra pesquisa do Núcleo de Inteligência de Mercado da CDL Cuiabá, junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apontou que o crescimento na passagem de janeiro para fevereiro foi de 1,53% no número de devedores no estado, enquanto a média da região Centro-Oeste apresentou queda de 1,31% e a média nacional alta de 0,47%. Já quando comparado com o mesmo período do ano passado, o registro foi de aumento de 4,04% em Mato Grosso, enquanto a média da região Centro-Oeste apresentou alta, 4,65%. E a média nacional alta também de 7,49%. A economia do estado ela vai muito bem. Entretanto, existe uma expectativa em relação a consumo, uma expectativa em relação a desenvolvimento e tudo mais, que está frustrando um pouco as pessoas a fazerem o consumo, a buscarem novas fontes de renda e tudo mais. E aí, embora haja quase que uma
pleno emprego no estado de Mato Grosso, né, o menor índice de desemprego no país, nós observamos o seguinte, né, que essa queda do índice de confiança, da expectativa, ela acabou se revelando num aumento de inadimplência. Acreditamos que ela não deve ser continuada, em especial aqui no Mato Grosso, embora o cenário nacional ele não seja muito otimista para dizer que a gente vai ter uma melhoria dos índices de inadimplência. O SPC Brasil estima que em fevereiro de 2023 havia 65,45 milhões de consumidores, pessoas físicas, negativadas no Brasil, o que representa 40,28% da população adulta do país. Já em Mato Grosso, o número fica próximo a 1,140 milhão. De acordo com o Núcleo de Inteligência da CDL Cuiabá, é importante ficar atento, já que este cenário não acontecia há anos. O brasileiro, às vezes, ele se sente envergonhado, ele se sente até intimidado por conta das dívidas. Todos nós, em algum momento, né, às vezes por alguns erros, por algum desequilíbrio, por alguma situação que foi fora do normal, né, e passamos a gastar mais, podemos ter em algum momento dívidas acima da nossa capacidade de pagamento, né, e portanto que nos leve à inadimplência. Mas quanto mais a gente puder enfrentar isso, encarar isso frente a frente, com a consciência de que devemos sim fazer o pagamento, devemos buscar uma boa negociação, melhor vai ser o resultado. Eu vejo isso muito, que vai melhorar lá no futuro, mas hoje, assim, no momento, apertou muito pra gente. O papo com ela chegou ao fim, agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para te fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo, mandando a sua sugestão, seja de entrevista ou de reportagem. O nosso WhatsApp é o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana. A gente volta no domingo que vem, às 6 da tarde, aqui na TV Cidade Verde, e eu espero você. Um beijo e até lá!